E a pessoa então me respondeu dizendo: pastor, aqui sempre foi assim. Aqui sempre foi assim. E eu fiquei pensando naquele aqui sempre foi assim e disse: meu amigo, você diz aqui sempre foi assim, falando dos últimos 20 anos, dos últimos 30, 40 ou até 50 anos. Mas você já parou para pensar que existe um sempre foi assim anterior a isso que você diz sempre foi assim? Sim, porque se nós queremos saber como sempre foi assim na igreja, nós precisamos olhar mais para trás, precisamos olhar para a Bíblia. Aqui está o sempre foi assim. O livro de Atos descreve como vivia essa primeira comunidade cristã, como vivia essa primeira igreja de Jesus Cristo. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Esse é o retrato, essa é a foto da primeira comunidade cristã, do jeito de ser da primeira comunidade. Então, 4 pontos nos quais eles perseveravam, eles mantinham-se firmes. Primeiro, na doutrina dos apóstolos. Então, a palavra de Jesus Cristo, o seu evangelho, a mensagem da salvação, era o central, era aquilo do que eles não abriam mão. Sabe, cara, comunidade? Igreja não está aí para contar a história da carochinha, igreja não está aí para ter outro discurso. A igreja está aqui, ela está no mundo, ela existe para levar a palavra de Jesus Cristo. Essa é a doutrina dos apóstolos, na qual os primeiros discípulos perseveravam. Na comunhão, eles ansiavam por estarem juntos uns com os outros, no partir do pão e nas orações. Os primeiros discípulos, eles não abriam mão de estarem juntos orando. No versículo 43 segue descrevendo que em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. O temor é um amor com reverência. Coisas maravilhosas aconteciam na igreja cristã primitiva. Conforme nós vivemos essa comunhão com Jesus Cristo, nós também podemos perceber. Sabe, eu já perdi a conta de quantas maravilhas Deus fez entre nós. Aqui, na comunidade evangélica de confissão luterana em Trombudo Central e a CLB em Trombudo Central. Quantas e quantas vezes nós oramos por uma pessoa e ela foi curada? Quantas e quantas vezes nós oramos por uma pessoa que estava em dificuldade e aquela situação foi resolvida? Isso é ou não é a ação de Deus na nossa vida? E percebam que quanto mais nós vivermos essa palavra, quanto mais nós vivemos essa comunhão, esse temor ao Senhor, mais Ele vai nos mostrando o seu poder nas nossas vidas. O versículo 44, ele vai desdobrando essa comunhão entre os discípulos. Ele vai dizendo: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Aqui eu quero destacar o primeiro ponto. Todos os que creram estavam juntos. Aqui nós estamos falando da igreja propriamente dita. Igreja ainda não entendida como uma estrutura. Igreja ainda não entendida como um templo, como uma construção. Não entendida como um CNPJ ou um registro em qualquer órgão do governo. Aqui é a igreja propriamente dita. A igreja é essa comunhão, essa união em torno da fé em Jesus Cristo. Isso é a igreja, é a essência de ser igreja. E aqui é essa igreja que está retratada. Portanto, a igreja é formada por todos aqueles que creem em Jesus Cristo. Não por quem está inscrito em determinado fichário, não por quem faz determinadas coisas. A igreja é formada essencialmente por todos os que creem em Jesus Cristo. E aqui não estava dizendo que era obrigação. Todos os que creram, eles estavam juntos espontaneamente e eles tinham tudo em comum. Agora presta atenção nesse detalhe, você vai se chocar. Se você nunca reparou, você vai se chocar. O versículo 45, ele desdobra como era essa comunhão dos primeiros cristãos. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade.
Eles vendiam tudo aquilo que eles tinham e distribuíam para quem tinha necessidade. Não todos eles, nem por obrigação eles faziam isso, mas você consegue imaginar um amor tão grande, uma fé tão grande, que eu vejo alguém da comunidade, eu vejo alguém da igreja passando por necessidade, eu vendo meu carro, eu vendo a minha propriedade, eu vendo o meu sítio, vendo aquilo ou aquele outro, para ajudar o próximo. Consegue imaginar esse amor? Esse era o espírito, essa era a união da primeira igreja cristã. Chegavam a esse ponto de venderem as suas coisas em amor ao próximo. De repente, então, você pode pensar, tudo bem, pastor, é verdade, mas os primeiros cristãos, eles achavam que Jesus Cristo ia voltar logo no próximo mês, nos próximos dias, ou no máximo nos próximos anos. É verdade, eles pensavam isso. Quando Jesus tinha subido ao céu, ele tinha dito para eles que ele logo voltaria, mas ele não disse quanto tempo era esse logo. E eles pensavam, ele vai voltar em alguns tempos, meses ou dias, ou no máximo anos. Já se passaram quase 2000 anos, esse Jesus Cristo não voltou. Então você pode dizer, pastor, mas hoje esse espírito não é meio assim, porque se eu não planejar, sim, você precisa planejar. Mas você já parou para pensar de que o tempo da tua vida, o tempo, os anos que Deus te dá para viver sobre a face dessa terra, um dia vão se acabar. 50, 60, 80, 100 anos, quem sabe? Mas no dia em que tu faleceres, esse vai ser o teu encontro com Jesus Cristo. A gente não sabe o dia de amanhã. E muitas pessoas acumulam, amontoam em celeiros, amontoam e não sabem o dia de amanhã. Não sabem para quem fica, não sabem como fica tudo aquilo. E o sentido da vida está em acumular. O que está descrito aqui nesse texto é justamente que o sentido das propriedades, dos bens que eles tinham, era no sentido de ajudar o próximo. Era no sentido de suprir as necessidades um do outro. Tamanho era o amor entre eles. Certa vez eu visitava um colega numa outra paróquia, uma paróquia pequena, que não tinha construído ainda a sua casa. E um dos membros daquela comunidade, ele vendeu uma empresa que ele tinha construído durante os anos, e ele doou a construção daquela casa. Um investimento de R$400 mil. Uma pessoa doou em favor do serviço da igreja para levar a palavra para as outras pessoas. E o que aconteceu? Quando nós estávamos visitando esse colega, na segunda-feira, era um domingo, na segunda-feira ou na terça, eles iriam se reunir para fazer assim o fechamento da obra, e dizer é isso aí ou não é e tal, e encerrar essa participação daquele homem. No domingo à noite, ele infartou e faleceu. Aí eu fiquei pensando, esse homem teve uma grande sabedoria na sua vida. Aquilo que ele tinha juntado, as suas propriedades, os seus bens, foram usados para o reino, foram usados para o bem, para a salvação das vidas de pessoas. Se aquela pessoa não tivesse feito isso, teria morrido no outro dia, com a conta R$400 mil maior. Mas o que lhe acrescentaria isso na vida após a morte? Qual a diferença faria para ele aquilo na eternidade? Absolutamente nenhuma. Mas o legado que ele deixa na sua vida, com a sua generosidade, com o seu amor, a partir da comunhão e da palavra de Jesus Cristo, vai por muitos e muitos anos fazer a diferença, salvando vidas, salvando pessoas. Já acontece isso. Vejam que acontece isso também na nossa igreja, Eu só queria dar isso como exemplo aqui. No versículo 46, porém, a gente nota também que nem todos faziam isso, nem todos vendiam a sua casa. Por isso, ressalto dizendo que era algo voluntário, ninguém era obrigado a fazer isso. Mas no versículo 46 diz que eles diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa. Ora, então, a lógica nos mostra que se havia casa em casa para ser partido o pão, então nem todos vendiam a sua propriedade, muitos tinham casa. Mas chama atenção um outro detalhe aqui. Eles diariamente perseveravam unânimes no templo. Diariamente. Entende isso? Não é uma vez por ano, não é uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias ou uma vez por semana. A vida deles se dava no templo. A vida cotidiana deles era em torno da palavra de Deus. Ou seja, aquilo que eles faziam profissionalmente era em torno da palavra de Deus. Aquilo que eles faziam em família era em torno da palavra de Deus. Sabe, eu não estou dizendo que você tem que vir bater o cartão todo dia aqui na porta da igreja. Mas, se você quer viver do jeito que viviam esses primeiros cristãos, você precisa levar a palavra de Deus aonde quer que você esteja na tua vida e no teu dia a dia. Não só cumprir um ritual, não só fazer algo porque é obrigado ou porque sempre se foi feito.
Segue-se a esse versículo ainda, mostra que eles tomavam as suas refeições, assim de casa em casa, com alegria e singeleza de coração. Como está nossa igreja, de modo geral, no Brasil, nossa comunidade, diante do retrato desta comunidade? O que nós temos de parecido? O que nós estamos longe dessa comunidade? Por exemplo, eu me entristeço quando percebo que aqui eles faziam tudo isso com alegria e de repente nós precisamos agir ou usar de artifícios para que algumas coisas funcionem, para que o óbvio aconteça. Por exemplo, assim, se eles diariamente estavam unânimes no templo, de repente nós precisamos botar regrinhas dizendo: olha, se você quer ser confirmado, você tem que vir na igreja. Isso seria o óbvio, sabe? Seria o óbvio. Se você quer fazer isso ou aquilo outro, você tem que ter frequência na igreja. Isso seria o óbvio. Mas como mal necessário, nós precisamos criar artifícios e regras para tentar firmar aquilo que seria o mais natural. Ou então nós precisamos firmar um valor mínimo da contribuição por cada membro, porque senão a coisa não vai funcionar. Contribuir espontaneamente, dar de si para ajudar em favor dos outros, seria o óbvio numa comunidade cristã, seria o mais natural. Mas infelizmente a gente precisa usar de artifícios. Como nós estamos longe ou perto desse retrato da primeira comunidade? Voltando ao final do versículo 46, quando diz que eles tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. As pessoas de fora da igreja olhavam para aqueles cristãos, para a alegria com que eles viviam, para a comunhão que eles tinham, e os cristãos contavam com a simpatia do povo, ou seja, todo o povo era simpático ao jeito deles viverem. E aí eu fico pensando, é óbvio, porque quem vive em alegria, quem vive nessa singeleza de coração, é óbvio que vai contar com a simpatia de todo o povo. E aí eu me pergunto, como as pessoas de fora estão olhando para nós, para a nossa igreja, para a nossa comunidade? Eles conseguem ver em nós essa alegria, essa espontaneidade, essa fé em nossos corações? Ou as pessoas olham para nós e dizem assim: olha, esse lá vai na igreja luterana, mas nos negócios não dá para confiar muito não. Ou aquela pessoa, ele vai na igreja luterana, ele é membro daquela igreja lá, mas adultera, trai a sua esposa, não é nos negócios, ele faz coisa errada. Como os outros de fora olham para a gente? E aí vejo que no final desse versículo destaca que, enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Quando a nossa vida é de testemunho como comunidade, é óbvio que a igreja vai crescer. Muitas pessoas hoje dizem assim: ah, pastor, mas a nossa igreja em alguns lugares do país está diminuindo. Aí eu pergunto, como está vivendo a tua comunidade? Porque se está vivendo desse jeito aqui, o versículo termina aqui dizendo que o Senhor acrescentava a eles aqueles que iam sendo salvos. Mas se nós não vivemos isso como igreja, se nós não vivemos isso como comunidade, não precisamos ficar espantados se perdemos membros. Quantas e quantas vezes as pessoas olham para nós e veem coisa errada, coisa feia, veem mau testemunho, e aí vão pensar: eu quero ser de uma igreja assim? Eu quero participar de uma igreja assim? Então, quanto mais próximos nós estivermos desse sempre foi assim, desse retrato da igreja, nós podemos ter a certeza de que Deus vai acrescentando na nossa vida, na nossa comunidade, pessoas que vão sendo salvas. Eu penso que aqui em Crombudo Central nós já estamos dando alguns passos, nós estamos caminhando nesse sentido para sermos cada vez mais parecidos com essa igreja. E prova disso é que pessoas também têm se achegado, pessoas têm vindo a participar da vida da comunidade porque percebem que tem algo diferente. Mas nós temos muito ainda por caminhar. Sabe, com isso tudo eu percebo assim que há na igreja coisas que sempre foram assim e precisam continuar sendo assim. Há, no entanto, outras coisas que sempre foram assim, no nosso entendimento, mas precisam mudar. Agora, qual vai ser o critério, pastor, para nós saber o que precisa mudar e o que não precisa mudar? Lutero, nosso reformador, ele tinha como critério da sua vida e da sua igreja o seguinte tema: o que promove a Cristo? Essa é a chave, essa é a direção. O que promove a Cristo? Quando nós pensamos na nossa igreja o que precisa mudar e o que precisa permanecer, esse é o foco. O que promove a Cristo? O que vai fazer com que as pessoas conheçam mais de Jesus Cristo? Ah, pastor, vamos pintar a igreja de bege ou vamos pintar de azul ou de vermelho? Tanto faz. Não é essencial. Nós precisamos diferenciar entre a forma e a essência. A cor da igreja, tanto faz. Ninguém vai ser salvo ou se perder por causa disso. Ah, pastor, na igreja
o pastor vai pregar sobre Jesus Cristo ou vai pregar sobre o conto da carochinha? Jesus Cristo. O que promove é Jesus Cristo. Esse é o foco, esse é o centro. As nossas atividades, nossas promoções, as coisas que a gente faz, elas levam as pessoas a conhecer mais perto de Jesus Cristo, a sentir Ele na sua vida, ou afastam as pessoas de Jesus Cristo? O que promove e o que não promove é Jesus Cristo. Esse precisa ser o nosso critério de tudo que nós fizermos na igreja. E se nós tivermos esse norte, se nós tivermos essa direção, então vai ser fácil a gente discernir o que pode mudar, o que precisa mudar e o que precisa permanecer. A essência é da comunhão e de Jesus Cristo. Então, para aquela pessoa que disse, olha pastor, aqui sempre foi assim, daqui o sempre foi assim. Esse é o início da igreja. Esse é o verdadeiro sempre foi assim. E eu concordo que foi assim e precisa ser sempre assim. A igreja precisa estar sempre centrada em Jesus Cristo. E que tudo que nós fizermos como igreja esteja nesse norte. Vamos caminhar junto nesse sentido? Vamos pegar junto e caminhar para levar as pessoas para Jesus Cristo? Que assim seja. Amém.